Presidente, boa tarde à mesa, a todos os vereadores, à vereadora. Eu quero tratar de duas questões que me parecem importantes na tarde de hoje. Primeiro, a questão do autismo. Foi já falado aqui nesse microfone. Hoje há uma luta nacional de luta para que a gente possa fazer o debate sobre a questão do autismo e que a sociedade possa envolver de forma mais efetiva para buscar soluções em torno de um problema que afeta 1% da população mundial. Nós estamos falando de um caso ou de uma doença, de uma enfermidade que atinge 1% da população mundial e merece, não só da população, mas também das pessoas e fundamentalmente do poder público, ações concretas que possam ajudar no sentido de colocar essas pessoas numa condição de vida digna e que possa desenvolver as suas potencialidades. Há informações de várias pessoas que o mundo admira. Queria só falar o Messi, que agora à tarde deve jogar um jogo na Copa da UEFA, é também um autista, considerado autista, e tem desenvolvido as suas potencialidades no campo da arte do futebol. Então é preciso que a sociedade compreenda que essas pessoas que nasceram com essa doença precisam efetivamente do papel do Estado. E a articulação do papel do Estado que nós estamos falando, ela se dá fundamentalmente duas, vereador Veré, na questão da educação e na questão da saúde. Ou seja, as duas questões vinculadas permanentemente no sentido de dar condições às pessoas de desenvolverem as suas potencialidades. Ocorre que nós vivemos uma situação de muita gravidade, porque o poder público não assume a sua responsabilidade. Essas crianças normalmente não têm espaço nas escolas públicas municipais, nas escolas públicas estaduais. Quando tem, elas são tratadas como fosse uma pessoa, uma criança comum, e ela não consegue acompanhar o processo de formação das demais crianças. Então é preciso de uma situação especial para lidar com essas crianças que apresentam esse tipo de problema. E é preciso que nós cobremos o poder público municipal a sua ação efetiva no sentido de resguardar e desenvolver as potencialidades dessas pessoas. Nós sabemos que se for tratado desde o início, as pessoas serão perfeitamente incorporadas à sociedade e, como eu disse anteriormente, vão desenvolver essas potencialidades. E o mais grave, vereador Veré, é que no setor privado de educação sequer há uma exigência. Nós sabemos que as escolas hoje, em função da necessidade de ter outros profissionais para garantir a permanência daquele aluno, sequer são cobridas ou são cobradas no sentido de garantir o acesso dessas crianças às escolas. Então, penso que é um tema importante, a cidade precisa debruçar sobre o assunto. Há uma informação, nós temos em torno de 25 a 30 mil crianças nessas condições, e é preciso que a gente assuma uma nova postura diante da situação aqui colocada. Tempo de liderança? Tempo de liderança deferido para o PCdoB. É uma questão que nós vamos tratar, estamos tratando, é preciso que a casa se coloque nessa condição. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é um tema nacional e me parece da maior importância. Ontem, dia 1º de abril, nós não sabemos se é 1º de abril, se foi o dia da mentira, ou se foi o dia 31 de março, há 49 anos atrás, que o Brasil sofreu um golpe militar. Nesse país foi introduzida uma ditadura violenta que durante 21 anos comandou a política brasileira. Comandou a política nos porões, comandou a política torturando milhares de brasileiros, comandou a política matando dirigentes e políticos desse país, comandou a política do país mandando para fora do Brasil brasileiros que construíam esse país naquele período. E passado 49 anos, nós não podemos deixar de pensar nos grandes danos que causaram a ditadura militar ao povo brasileiro e ao projeto de nação. E nos últimos dias, o debate tem ganhado repercussão, porque a Comissão da Verdade, que foi criada pelo governo Dilma, está buscando compreender o que ocorreu, os responsáveis, no sentido, inclusive, que a gente resgate a história desse país e não permita, nunca mais,
que se ocorra novas ditaduras nesse país e que a gente possa ter um país democrático, livre, soberano, onde as pessoas participem, onde o parlamento seja aberto, livre, onde a gente possa organizar a sociedade nessa perspectiva. E é uma questão, vereador Arnaldo, impressionante os dados que nós estamos vendo nos últimos dias. Por exemplo, dirigentes da Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, iam para o DOI-CODE em São Paulo ver as pessoas sendo torturadas lá nos porões da ditadura. Não só financiavam a ditadura, financiavam a tortura, como estavam lá, presente no período de tortura de várias pessoas desse país. Essa semana, novamente, vem a acusação e vem a questão. O setor da imprensa brasileira, é impressionante, Veré. Ontem eu estava no debate na casa do jornalista. Como eram as manchetes dos jornais no dia 1º de abril de 1964. A democracia no Brasil está instalada. Agora é hora de avançar. Fora os comunistas e os anarquistas do Brasil. Tipo assim, dizendo que aquele golpe que ceivava o povo brasileiro e um governo eleito democraticamente, que é o governo João Goulart, fosse derrubado por um golpe militar e estava lá a imprensa, colocando-se um grande feito da democracia brasileira. Esta mesma imprensa que cobra a democracia hoje, essa mesma imprensa que controla os meios de comunicação, as 7 famílias que controlam as comunicações do nosso país. É essa democracia que eles apoiam e que eles defendem. A democracia da perspectiva deles, das ditaduras, da repressão, da morte, da cassação, da violência contra o povo causada naquele período inglório da luta política no Brasil. Por isso, aqui hoje, depois de 49 anos, é preciso que nós façamos e tenhamos consciência do que aconteceu. Porque naquele período, dezenas de parlamentares foram cassados. As casas legislativas foram proibidas de fazer o debate político e democrático. E penso que a história do Brasil precisaria ainda ser repassada a limpo. Porque as questões que aconteceram naquele período da ditadura ainda não foram esclarecidas para o povo brasileiro. Diferentemente do que acontece, por exemplo, na Argentina, ou no Chile, e em outros países que viveram também ditaduras sangrentas, onde que a população está exigindo que seja apurada. E é nesse sentido que nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa. E espero que os colegas daqui possam ajudar na aprovação desse projeto. Que nós queremos construir a Comissão da Verdade da cidade de Belo Horizonte. Nós temos dezenas, centenas de pessoas que moraram nessa cidade, foram torturados, foram mortos, desaparecidos, perderam o emprego, perderam a condição de cidadão em função dessa ditadura. E penso que nós precisamos, também em consonância com a luta nacional, buscar compreender o que aconteceu na cidade de Belo Horizonte, com os nossos amigos aqui, os nossos conterrâneos. Por isso, queria chamar a atenção que hoje, depois de 49 anos do final dessa sangrenta ditadura, nós vamos continuar a denunciar, porque não é possível que nós não façamos esse debate e deixamos que as coisas aconteçam da forma como aconteceu. E quero dizer isso porque nós não estamos imunes ao processo de ditaduras. Veja o que aconteceu no Paraguai no ano passado, num golpe feito pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui no Brasil, nós estamos vendo a judicialização da política e podemos, inclusive, estar à beira de tentativas de golpes. Por isso, é preciso relembrar, reconstruir a memória, e eu peço aqui que a gente faça um debate sobre a questão da Comissão da Verdade e implemente Belo Horizonte para a gente saber um pouco da verdade e da história das pessoas que viveram nessa cidade. Muito obrigado. Vai discutir o vereador Gilson Reis. Presidente, eu sou um vereador novo nessa casa e a informação que eu tive é que o Preto seria o líder do governo aqui na casa. Mas me parece que ele é o vetador geral da Câmara. Ele, em nenhum momento, nesses 3 meses de vereança, ele veio aqui encaminhar em favor de qualquer projeto de qualquer vereador dessa casa. Eu fico, assim, encabulado de ver a falta de companheirismo, de coleguismo, de relações com essa casa e com os vereadores, e sendo imputada a ele uma condição de que tudo que o Executivo faz, mesmo sendo bom para a cidade, e sendo um projeto legítimo do vereador como esse, ele tem que vir aqui vetar o projeto. Ele é o líder, não é o vetador geral da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Então eu pediria ao vereador Preto, que tem uma
uma história nessa casa que pudesse cumprir um outro papel que não esse de vir aqui, em todo momento, vetar projeto legítimo de vereador. E quero falar isso também em nome da companheira Maria Scarpelli, que esteve aqui nessa casa durante 4 legislaturas. E eu penso, presidente Wellington, que o vereador, quando vem aqui apresentar um projeto, ele vem preocupado com questões que acontecem na realidade, na prática da vida. Recentemente, eu penso que esse projeto deve ter advindo dessa situação. Nós tivemos lá em Campinas, num parque de diversões em Campinas, um acidente com um brinquedo que lá existia. E lá levou à morte uma pessoa por falta de fiscalização, por falta do poder público lá em Campinas, não ter realizado vistoria, não ter feito o trabalho que deveria ter sido feito. Então eu penso que, fruto dessa situação, que levou à morte uma pessoa, e de certa forma criou uma comoção nacional, que a vereadora, a partir desse incidente e da morte causada a uma pessoa, um jovem que ele estava, ela deve ter proposto algo. E qual é o problema? Vem aqui o líder, o vereador geral aqui da Câmara, dizer que tem no CREA. Ora, o CREA pode ter tudo, OAB, não sei na onde. Agora nós temos que ter leis municipais. E a vereadora propõe que a gente tenha uma plaquinha nos lugares públicos, que um cidadão chega ali, olha, esse escorregador, esse carrossel, o que mais tem? Outras coisas que tem diversão, tem uma fiscalização há um ano atrás, após deverá ser 6 meses, ele tem o direito de ter informação daquilo. Ora, um projeto desse que não custa nada, é uma plaquinha que pode ser feita até com um papel ofício, que tenha acesso ao local da diversão, a população chega para ver se tem algum tipo de fiscalização, e aqui está o preto, vereador Preto, pelo amor de Deus, você não pode cumprir um papel de permanentemente vetar projetos de companheiros aqui da casa, em nome lá do executivo, inclusive de forma equivocada. Então, eu penso que nós deveríamos encaminhar não, em nome dessa casa, em nome de nós, porque nós estamos aqui legislando. Amanhã, seremos vítimas da mesma postura que está sendo colocada aqui pela casa, pelo executivo. E não basta ficar chorando amanhã, vetei tudo que o prefeito propôs, porque quem está aqui falando, quem está sendo vetado aqui, ó, é a base do prefeito da última legislatura. Sendo vetado tudo foi apresentado. Então nós somos vítima do mesmo processo de vetação que nós estamos sofrendo aqui agora. Então reflita, companheiros, porque isso aqui não tem cabimento. Uma plaquinha dizer o prazo de fiscalização é brincadeira que está acontecendo aqui.